Boa tarde a todos. Nós vamos começar a aula de hoje. Meu nome é Joaquim Teixeira Neto, eu sou professor do LAIS, Laboratório de Internet, Saúde e Sociedade, fica no Centro de Saúde, dentro da Escola Nacional de Saúde Pública da Fiocruz. Nossa aula vai ser sobre saúde digital. O chefe do nosso laboratório é o professor André Pereira e a grade de horário e os professores estão distribuídos da seguinte maneira. Aula de saúde digital, quarta-feira, 14 horas, Joaquim por 1 hora. A Liana e a Débora são estagiárias, vão dar aula na terça-feira de computador às 10 horas e de celular à quarta-feira às 10 horas por 1 hora. Nós temos ainda uma equipe de apoio do Felipe Félix, que faz a edição de vídeos, e da Luana Magalhães, que também auxilia na edição de vídeos. O objetivo da nossa aula é evitar a fake news e orientar corretamente os alunos do LAIS, oriundos da comunidade de Manguinhos e adjacências, sobre a pandemia de coronavírus que estamos vivendo. Isso é uma coisa muito importante e nós resolvemos abordar esse assunto em função de conversas que nós tivemos com os alunos. Os principais tópicos que nós vamos abordar é o que é o fake news de coronavírus, quais as formas de transmissão e contágio, e o que se deve fazer para prevenir, que na verdade é o mais importante. Mas nós vamos fazer essa orientação de caráter geral para poder, através do entendimento, você se prevenir, sabendo exatamente por que você deve se prevenir, como é o vírus, como ele se transmite. Então a gente vai aprofundar um pouquinho o tema, tentando abordar aí de uma abordagem assim, bem simples, para que a gente não fique com uma linguagem muito técnica, muito científica. Todas as informações foram obtidas através da internet e também dos meios de saúde oficiais, meios de informações em saúde oficiais, que nós sabemos que é o Ministério da Saúde e também a Fiocruz como um dos principais fontes de informação nesse momento, que nós precisamos, dentro desse aspecto da fake news, buscar sempre informações confiáveis. E tem circulado uma série de informações que são considerados não confiáveis, que é denominado então, que se denomina fake news, ou informações falsas, ou informações não confiáveis. Então o que nós vamos passar aqui, na verdade, é um resumo de informações confiáveis. Boa parte dessas informações a gente já está passando para vocês pelo WhatsApp. Acontece que a gente está tendo um problema agora, que na verdade é o excesso de informação. E esse excesso de informação, muitas vezes, prejudica a gente, porque são informações que vêm de diversos lugares, que a gente acaba que não sabe o que é falso e o que é verdadeiro. E também não consegue, muitas vezes, vamos dizer, resumir isso tudo, né? Porque a quantidade de informação, então, fica muito grande. É o que se chama, notadamente, como um dilúvio de informações. Então vamos falar sobre fake news. Conforme nós já falamos, fake news são notícias falsas. Fake de falsa, news de notícia. É uma palavra americanizada, mas que foi praticamente adotada no vocabulário. E acontece que na área de saúde, essas notícias falsas podem matar ou colocar em risco a população. Então deve ser combatida com informações verdadeiras, com fontes confiáveis. E esse é o principal motivo da nossa aula de hoje, é passar informações verdadeiras de fontes confiáveis. Em relação ao coronavírus, tem surgido uma série de informações que não são verdadeiras. E quais as fontes de informação que são verdadeiras? Então nós já abordamos isso nas aulas passadas nossas, inclusive as aulas presenciais que a gente estava tendo no LAIS. Os sites confiáveis na área de saúde, principais, são o SUS e também a Fiocruz. E tanto o SUS quanto a Fiocruz colocaram informações específicas sobre o Covid. Então nós temos no SUS o suscovid.br e na Fiocruz nós temos covidfiocruz.br. Então lá tem todas as informações que vocês precisam, todas as informações disponíveis. E também vamos utilizar na nossa aula uma outra fonte de informação de sociedades de médicas
Mas vocês podem utilizar, então, o SUS e a Fiocruz como a principal fonte de informação de vocês. E como eu tinha falado anteriormente, atualmente a gente está com um problema que é o excesso de informação. É um dilúvio de informação, conforme diz aí alguns autores. E esse dilúvio de informação, esse excesso de informação, ele confunde muitas vezes as pessoas, principalmente quando essas informações elas ocorrem através de diversas fontes diferentes. E nós temos também uma coisa muito importante que nós temos que evitar, que é essa quantidade de informação que é não confiável, que tem circulado principalmente pelo WhatsApp. Porque o WhatsApp, sendo uma interação praticamente individual, que qualquer pessoa coloca qualquer informação, sem citar fonte, sem nada, tem tido uma série de fake news através dessa fonte de informação pelo WhatsApp. Isso vocês devem evitar o máximo. Hoje estamos vivendo uma pandemia de coronavírus, que significa que é uma doença que se espalha por todo o mundo. O que se diferencia da epidemia, que é localizada em determinado país e que se diferencia ainda do surto, que ocorre em uma região específica e determinada. O coronavírus é similar ao da gripe, entretanto, possui uma taxa de letalidade bem superior. Temos como grupo de risco os maiores de 60 anos, pessoas com problemas respiratórios e pessoas com diabetes e hipertensão. O vírus é conhecido na China em 1º de dezembro de 2019 e se espalha rapidamente pelo mundo. A doença é declarada uma pandemia em 11 de março de 2020 pela OMS, Organização Mundial de Saúde. O vírus é altamente contagioso com crescimento exponencial do número de casos. Hoje no Brasil, segundo o Ministério da Saúde, são 114 mil casos confirmados aproximadamente, com 7.921 mortes, com 12.391 casos no Rio de Janeiro. E na comunidade de Manguinhos são 920 notificados e 28 confirmados. Daí a necessidade constante da prevenção e do isolamento social. Iremos, a partir desse momento, detalhar um pouco mais o tema, utilizando, além do SUS, a Fiocruz e ainda as orientações para favelas e periferias da Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade, SBMFC, cuja capa vocês podem ver em destaque na tela, que está disponível gratuitamente todas essas informações em formato PDF através do www.sbmfc.org.br. Então, acabamos de acrescentar mais uma fonte confiável de informações que nós iremos trabalhar durante esta aula. Como já falamos, o coronavírus ele é similar a uma gripe. Significa que as pessoas contagiadas vão espirrar, sentir dor no corpo, mas muitas vezes as pessoas infectadas não têm sintomas, principalmente nos primeiros 4 dias, e mesmo assim transmite para outras pessoas. Estes são os ditos assintomáticos. Isto é muito comum entre as crianças e jovens, que acabam transmitindo para o grupo de maior risco, que já citamos anteriormente, as pessoas mais idosas, as pessoas hipertensas, demonstrando a necessidade do isolamento social como uma regra geral. Então, nessa tela, nós vamos detalhar um pouco mais o grupo de risco. Mesmo não sabendo, não fazendo parte do grupo de risco, ocorrem óbitos. Isso é muito importante. Então, qual é o grupo de risco? Pessoas com diabetes, doença pulmonar, que precisa de bombinha, asma, obesidade, doença dos rins, que precisa de hemodiálise. Idosos com mais de 60 anos, pessoas que tiveram câncer recentemente, pessoas com doença falciforme, doença do sangue, e grávidas de alto risco, e também pessoas hipertensas. Então, esse é o grupo de risco. Vamos falar agora um pouco sobre isolamento social. Esta é a melhor maneira de evitar a propagação do vírus. A transmissão é de uma pessoa infectada para outra, através de contato direto ou por objetos, maçanetas, elevador, embalagens. Então, se você não tem contato com uma pessoa com vírus, você elimina ou diminui muito as chances de se contaminar. Conforme já vimos, pessoas sem sintomas podem contaminar as outras. E afinal, é só ter um pouco de paciência, que tudo isso vai passar e você vai voltar normalmente a ter a sua vida normal.
Então, continuando essa temática de isolamento social, nós vamos falar agora esse problema que está havendo, que é a fila de bancos e loterias. Isso tem que ser totalmente evitado, porque é uma fonte de grande contaminação, porque tem uma grande aglomeração de pessoas. Se for um grupo de risco, se você estiver num grupo de risco, peça para um parente ir no seu lugar. Dê preferência ao uso de caixa eletrônicos e horários que o banco está mais vazio. 7 horas da manhã, por exemplo. Se for para o benefício do governo, tente fazer pela internet. Filas de mercado, uma outra grande fonte de contaminação. E as recomendações são as mesmas. Continuando então a nossa fala sobre isolamento social, vejam essas fotos de filas em farmácias. Como estão cheias. Faça um pedido pelo telefone. As filas em postos de saúde também devem ser evitadas, pois os postos de saúde são locais de grande contágio. Por isso, os profissionais de saúde têm sido contaminados e muitos, infelizmente, falecidos. Se forem para consultas eletivas, vacinação e outro tipo de atendimento, não vão aos postos de saúde. Evitem, mesmo se vocês estiverem com sintomas de gripe ou mesmo sintomas mais brandos. Neste caso, se isolem do restante do seu grupo familiar. Além do isolamento social, é importante a higiene, pois o contágio ocorre quando você encosta em objetos, pessoas ou roupas que estão contaminadas. A limpeza das mãos é a principal maneira de se proteger e de proteger pessoas próximas também. E como lavar as mãos? Basta usar água e qualquer sabão, sabonete, detergente ou mesmo um shampoo que faça espuma. É importante citar que a lavagem das mãos, ela deve ser dada sempre principalmente quando você sai de casa. Detalhando um pouco, quando devemos lavar as mãos? Sempre que você chegar em casa, vindo da rua, conforme eu já falei anteriormente. Depois de tocar em outras pessoas que vêm da rua, antes de tirar as roupas ou tomar banho, quando tossir ou espirrar, antes de cozinhar ou mesmo depois das refeições, depois de ir ao banheiro, quando você estiver com a mão suja ou quando você estiver cuidando com uma pessoa que pode ter uma suspeita de coronavírus. E principalmente quando você encostar em lugares que têm chances de estarem contaminados, como maçanetas, interruptores, dinheiro, moeda, controle remoto. E se você não tiver água? Se não tiver água, o álcool gel funciona do mesmo jeito, mas não precisa enxaguar. Agora, se você lavar a mão, você não precisa usar o álcool. Se você não tiver o álcool gel, você pode usar um álcool 70. Álcool de menor concentração, que é esse álcool comum, ele não é recomendado porque não tem a garantia efetiva de matar o vírus. Então, tem que ser, na verdade, esse álcool 70. Mas é importante frisar que se você lavar a mão, você não precisa usar álcool. Não precisa fazer as duas coisas. E procure sempre lavar a mão, que realmente é mais barato. Outro item de suma importância é o uso de máscara na rua, que agora, inclusive, é uma lei municipal. O uso de máscaras domésticas deve ser preferencialmente feitas com tecido ou materiais de TNT, aquele usado para decoração de festa mesmo. E passou a ser importante para todas as pessoas que não estiverem em quarentena na sua casa. Ou seja, toda vez que você sai na rua, você deve usar a máscara. Pessoas em isolamento social, por já estarem doentes, não devem sair a não ser que seja por extrema necessidade. Mas o uso de máscara deve ser bem feito. Vejam então nessa figura. A máscara deve sempre tampar todo o nariz, a boca e o queixo. E você só deve encostar nas alças, ou seja, no elástico que prende. Enquanto usar a máscara, você não pode encostar a mão nela. E para tirar, só deve mexer nas alças. É preciso trocar a máscara sempre quando ela estiver úmida ou a cada 2 horas. Não usar a máscara correta, você coloca as pessoas em risco ao redor de você. Atente para as figuras que mostram como a máscara deve ser utilizada. Ainda sobre o uso de máscara, nós estamos vendo muitas pessoas na rua usando máscara de maneira incorreta. E aquele detalhe que eu já tinha falado anteriormente, a máscara não protege totalmente. A principal coisa é fazer realmente o isolamento social. Então a máscara não deve ser utilizada frouxa no rosto. A máscara não deve ser utilizada cobrindo apenas a ponta do nariz, ela tem que cobrir o nariz todo. E, em hipótese alguma, utilizar a máscara no pescoço, porque a máscara no pescoço não está auxiliando em nada a proteção.
Então, além de lavar as mãos, outras maneiras de se proteger e proteger os outros são muito importantes. Então, por exemplo, cobrir a boca e o nariz quando tossir, ou espirrar, utilizar o cotovelo, ou um papel higiênico, ou outro material descartável. Ficar atento para tentar não tocar o próprio rosto, principalmente olhos e nariz, porque isso é uma fonte de contágio. Ter o mínimo contato possível com pessoas adoecidas. Não dar abraço, aperto de mão, beijinho, nada disso. Evitar ao máximo lugares com muita gente. E deixar sempre água, sabão e um balde, pronto para ser utilizado. Vamos falar então um pouco mais sobre os sintomas. Febre significa temperatura acima de 38 graus. A febre, ela ocorre uma em cada 5 pessoas, ou seja, muitas pessoas não têm febre. Dor ou incômodo na garganta, falta de ar ou dificuldade de respirar, ou mesmo tosse seca. Então, esses são os principais sintomas. Agora, conforme eu já disse anteriormente, são pessoas que não têm sintomas. Essas pessoas que não têm sintomas são ditas assintomáticas. Muito importante lembrar que, na maioria das vezes, os sintomas de infecção da Covid-19, principalmente nas pessoas mais jovens e crianças, vão ser leves, iguais a um resfriado comum. Mesmo assim, o isolamento nesses casos é muito importante para evitar a contaminação de outras pessoas, pois não temos como saber, antes de ter a doença, quem vai ser mais afetado por ela. E também nós estamos com um problema que é a questão da testagem. Fazer a testagem hoje do coronavírus é uma coisa muito difícil. Portanto, neste caso, o isolamento é recomendado. Você ficou em dúvida ainda? Então, tem diversas centrais de atendimento que você pode ligar. Uma delas é 136 do Ministério da Saúde. Outra também é 160, que é uma central de atendimento do Estado. Tem ainda um número do WhatsApp que você pode anotar aí, ele não está no slide, que é o 61 9938 0031. 61 9938 0031. E você também pode entrar em contato com o agente de saúde da sua região, pois ele está sempre disponível para te ajudar. Então, por fim, nós temos aqui algumas perguntas que já foram formuladas aí por algumas pessoas do grupo. Não sou do grupo de risco. Preciso fazer isolamento e tomar todas essas medidas de prevenção? Outra pergunta. Quando uso sabão para lavar as mãos, preciso usar álcool gel? Terceira pergunta. Preciso trabalhar. O que devo fazer? E vai colocar aí para o grupo que vocês podem fazer outras perguntas. E nós vamos tentar esclarecer na medida do possível. E já finalizando a nossa aula. Muito obrigado, boa tarde para todos. Boa tarde, pessoal. Fiquei feliz em dar essa aula para vocês e estou querendo passar as últimas recomendações. Primeiro, ficar em casa. Isolamento social é uma das maiores armas que nós temos. Depois, usar aqui as máscaras, sempre ao sair. Usar sabão para lavar as mãos. Usar álcool gel também ao sair. E até a próxima aula. Aguardo vocês aí na próxima aula. E o João, o aluno mais antigo aqui do Laís, vai dar o seu recado agora. Família Laís, aqui estamos para compartilhar um pouco das informações sobre o coronavírus. Eu quero compartilhar com vocês que quanto menos a gente sair para a rua, mais chance a gente tem de não ser contaminados. Então vamos evitar de sair para a rua, de ir à lotérica, de ir à fila de banco. Se precisar sair ao mercado, saia uma pessoa, mas com muita cautela, bastante equipado com luvas, com máscara e com seu álcool gel. Isso é muito importante a gente tomar essas precauções, porque o que a gente escuta na televisão sobre o coronavírus é coisas muito sérias. E a nossa saúde
não está essas grandes coisas com muito espaço para atender todo mundo. E nós precisamos entender. Aquele que tem amor à sua vida, procure fazer a sua parte. O impossível Deus faz por nós, mas o possível nós precisamos fazer. Então, eu repito, fique em casa, não saia para a rua desnecessário. Um abraço.